Oi, gente! Alexandra Dias aqui e eu estou hoje com uma convidada super especial para mais um episódio do podcast Ela Mais Ela. Mariana Benício é odontopediatra e ortodontista com especialização e mestrado em ortodontia. E eu acho que a gente tem muita coisa para conversar hoje, tem muita história. Ela me mandou uma bio dela incrível, assim, que eu li e reli. Quanta coisa boa que você já fez na odontologia e fora dela, né? Agora com esse novo projeto que eu quero que você fale um pouquinho dele. Então, bem-vinda, Mari. Muito obrigada por aceitar o meu convite. Eu tenho um prazer imenso de te receber aqui. Ah, eu que falo, Ale. Eu vou te falar que eu tô muito feliz, me senti tão importante. Oi, gente. Eu falei assim, gente, que legal, vou estar lá. Você já gravou podcast? Ai, gente! Eu tô muito feliz de estar aqui, de verdade, de coração, porque além de eu achar você assim, uma profissional incrível, a gente sempre se espelha em alguém, né? Então tem algumas pessoas que eu olho, não só dentro da odontologia, dentro de todos os universos que a gente permeia, mas você, pra mim, é uma pessoa que eu me espelho. Eu acho você, assim, uma brilhante profissional, mas ao mesmo tempo uma pessoa, assim, muito querida, muito incrível. Então eu tô muito feliz também de estar aqui. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Eu tava falando pra Mari lá fora que eu adoro a energia dela. Você acorda assim de manhã, feliz? É, porque tem gente que acorda mal-humorada. Não acordo mal-humorada. Eu acordo feliz, assim, sabe? Eu sou desse tipo, eu não preciso de um tempo pra acordar. Minha mãe falava pra mim, só fala comigo depois que eu tomar café. Tipo, ela era desse tipo. Então, e eu não sou assim, mas acho que você acorda feliz, não? Eu vou falar a verdade. Quando eu era pequena, não, verdade mesmo, quando eu era pequena... a minha mãe tinha um quadro no meu quarto, que era o Garfield com uma caneca falando assim, não fale comigo antes da minha segunda xícara de café. É isso, a minha mãe Garfield, a minha mãe. Eu, quando era pequena, eu era mais quieta de manhã, eu não gostava muito de falar. Apesar de meus apelidos sempre serem sorriso, colgate, risadinha, sempre eu tive essa coisa de sorrir muito. Mas engraçado, hoje não. Hoje eu acho que eu sou bem feliz. Eu acordo mesmo bem. Tipo, ai, mais um dia, que bom que eu tô viva. É meio assim. Você acha que isso daí vem com o tempo, assim, sabe? A gente vai valorizando cada vez mais a vida, porque eu acho que quando a gente é jovem, a gente não dimensiona, né? Eu acho como que a gente tem que ser grato todo dia pelo presente que a gente recebe. Eu acho que tem a ver um pouco com o que eu já vivi na minha vida. Eu olho e falo, ai, graças a Deus, eu posso me levantar, né? Eu não preciso de ninguém pra me ajudar pra nada. Na verdade, eu acho que também tem um pouco a ver com a espiritualidade da gente, né? Quando a gente agradece a Deus, fala, ai Deus, muito obrigado por tudo tá dando certo. Eu acho que é por aí. Às vezes até agradecer o que não deu também, né, Mari? Porque é aí que eu acho que a gente se refaz e aprende, tem coisa né? que a gente acha que é ruim, depois a gente vai ver que não era ruim. Sim. Era maravilhoso aquilo ter acontecido. Ainda bem que aconteceu. Graças a Deus. E Mari, me diz uma coisa, por que você escolheu odontologia? De onde veio a odontologia na sua vida? Gente, a odontologia é uma coisa muito doida pra mim. Porque eu sempre fui artística, né? Minha família era de artistas. Meu pai foi um grande publicitário, fotógrafo. E eu, de uma forma geral, eu tenho muito essa coisa artística. Eu gosto de pintar, eu gosto de dançar, eu gosto de música. Eu fui bailarina há anos. Eu achei que eu fosse ser bailarina, né? Na verdade, eu queria ser bailarina. Toda criança fala, quer ser artista, quer ser a Xuxa, né? Eu queria ser bailarina. Mas eu acho que quando eu fiquei um pouquinho mais madura, eu decidi que eu precisava ter uma coisa que eu pudesse me manter, né? Uma profissão de verdade, porque naquela época ser bailarina não era uma profissão de verdade. Pra nossa geração não era. Não era. E aí eu tinha uma dentista, eu tinha os dentes todos fora do lugar, né? Então eu tinha uma dentista que a minha mãe me levou lá, muito bem indicada e tal, e botou um aparelho em mim que levou anos, assim. Eu me tratei 7 anos, assim, foi assim, muito, muito tempo de tratamento. E aí, os dentes ficaram
alinhados e eu achava aquela mulher linda, né? Eu falava, cara, Ela que te mulher inspirou. linda, poderosa, acho que eu quero ser isso da minha vida quando eu crescer, né? Mal sabia eu que o dinheiro dela não vinha da odontologia anos depois. Mentira! Não vinha. Mas eu achei ela assim, eu achava linda, ela usava uns anéis, assim, cheios de pedra, eu achava aquilo o máximo. Eu falei, cara, eu quero ser isso, porque... Aí eu comecei a pesquisar. Eu quero falei, ter esse poder. Eu quero ter esse poder e tem a arte, né? A odontologia você tem que ter né, uma coordenação. E eu falei, cara, tudo a ver comigo. Daí eu decidi ser dentista por causa disso. Mas eu não queria ser dentista, eu queria ser ortodontista, né? Eu acho que o foco sempre foi esse. Porque você queria ser a sua dentista, no eu caso. queria ser a minha dentista, eu acho que era isso. E quando você entrou na faculdade, que você fez orto, você amou a orto como deveria para poder fazer? Sim. Isso é bom, né? Porque eu detestava, menina. Todo mundo detestava. Eu detestava orto. Mas eu amava orto. A gente, não sei se isso foi, assim, uma coisa que veio, assim, do céu, porque além de eu já querer a orto... Antigamente, né, o pessoal da orto era muito assim, segregado, o pessoal não se misturava. Antigamente. Você acha que tá melhor? Porque era mesmo, né? A orto parece uma especialidade, tipo, longe, né, da odontologia. Eu acho que tudo mudou muito. O panorama da odontologia mudou muito. Mas naquela época era muito fechado, muito fechado. E eu tive dentro da nossa faculdade... uns professores que fizeram uma jornada com a gente. Então, aquilo foi muito legal. Aproximou, a gente queria fazer orto por causa daqueles professores, né? Então, acho que isso fez com que eu tivesse certeza de que aquele era o caminho que eu queria seguir. Então, acho que eu não tive dúvida. Faculdade nenhuma, durante a faculdade, tempo nenhum eu tive dúvida que eu queria fazer orto. E como veio a pediatria no meio disso? Porque... Então, a pediatria veio... do nada. Pra falar a verdade, foi assim mesmo. Eu gostei de tratar criança, né? Quando eu fiz a pediatria na faculdade, eu gostei, eu achei legal. Nunca imaginei fazer pediatria. Só que antes, para você passar para orto, você precisava ter currículo. Não era uma especialidade que você falava, bom, vou fazer ortodontia, vou fazer ortodontia. Não funcionava desse jeito. Formei e vou fazer orto. Não. Você tinha que ter um currículo, você tinha que saber muita coisa, era cheio de, né? Tinham poucas faculdades que tinham essa especialidade, então era um novo vestibular. E aí uma grande amiga minha falou assim, Mari, você quer fazer orto? Mas, putz, passar para orto agora não vai dar, você sabe, né? Então, vamos fazer pediatria, você ganha currículo. Você tem toda a razão. Aí ela falou, faz a prova comigo. Aí eu fiz a prova, dentro da nossa faculdade mesmo. Aí a gente passou e começava um mês antes de eu me formar. O curso. Só que eles já tinham o nosso histórico, e daí eu já comecei a fazer pediatria meio que emendado com a faculdade. Daí, quando eu terminei a pediatria, eu passei na prova de orto. Então, foi assim, foi uma coisa atrás da outra. Mas foi muito importante, porque quando eu entrei na pediatria, as professoras todas eram ortodontistas. Aí elas sabiam que eu queria fazer orto, né? Elas pegaram toda a orto preventiva e jogaram na minha mão. Entendi. Eu acho que eu fiz um canal de dente leite, eu fiz uma reabilitação de criança, eu fiz um de cada que eu precisava e o resto só orto preventiva, que é o que eu faço hoje, né? Meu carro-chefe hoje é orto preventiva. Não, então. E foi do nada, mas foi providencial, né? Nada acontece por acaso. Nada acontece. E você foi para São Paulo fazer o mestrado. E como foi essa mudança? Você saiu, morou lá, não morou? Como é que foi essa escolha? Não era direto, era um mestrado profissionalizante. Eu já trabalhava, eu já tinha minha vida. E aí eu falei, eu quero continuar estudando. Eu não fiz mestrado para ser professora. Eu não tinha esse objetivo de dar aula, de nada disso. Eu fiz mestrado. Você tinha quanto tempo, assim, de formada? Eu entrei para o mestrado em 2008, eu formei em 2001. Então, eu já tinha um tempo, né, de carreira, mas eu não podia mais parar para entrar e ficar direto na universidade, porque eu já tinha consultório, já tinha uma vida dentro da ortodontia. Mas eu queria continuar estudando. Eu falei, eu preciso fazer mais alguma coisa, né? Mais alguma coisa. Aí eu fui estudar lá com o pessoal do Veline. E, nossa, foi
existe, eu acho que, eu não sei se você concorda comigo, tem horas na nossa profissão que parece que são divisores de água, né? Existiram alguns divisores na minha profissão. Um deles foi o mestrado. Porque, assim, a equipe que foram meus professores, eles foram incríveis, né? O meu orientador de mestrado, ele foi maravilhoso, foi o Flávio Cotrim. Até hoje, tudo que eu preciso ali, Cotrim, me ajuda nisso, me ajuda naquilo. Ele é maravilhoso, né? E todos os meus professores foram maravilhosos. Então, foi muito bom ter. E você é muito comunicativa, né? Então, eu acho que fazer essa amizade que perdura com os professores e tal, acho que isso é uma característica sua, né? Eu acho que eles foram muito acolhedores, sabe? O que eu não tive tanto aqui no Rio, eu fiquei muito impressionada com isso. Eu cheguei em São Paulo, meus professores perguntavam, como vai sua vida? Na época, eu tive um problema de saúde com meu padrasto, eles perguntavam, seu padrasto melhorou? E eu falava, gente, que eles se importam, né, com a pessoa. Eu fiquei muito bem impressionada com isso. Eu acho que isso foi muito bom pra mim, porque depois que eu virei professora, e eu também virei sem querer professora, não foi uma coisa que foi premeditada como a ortodontia, né? Isso me forjou o que eu seria com os meus alunos, porque a gente olha, às vezes a gente vê que alguém tá passando um problema e tal, e você ir ali acolher, falar, isso faz muita diferença, eles se sentem muito bem. Isso é papel do professor também, né? Isso é muito papel, a gente acaba que se envolve, né? E deve se envolver, né? Mas você acha que essa sua vontade de continuar estudando, depois que você voltou do mestrado, quando você voltou do mestrado, você já dava aula? Não, você começou depois. Eu fui dar aula muito tempo depois. Eu acabei o mestrado grávida do meu filho. Eu acabei em dezembro de 2008, meu filho nasceu em janeiro de 2009. Então, assim, ninguém tinha nem coragem de perguntar nada na minha dissertação. Ninguém falava nada, eu com a barriga desse tamanho. Gente, vai que a gente pergunta, ela tem um treco aqui, o filho nasce. Aí ninguém perguntava. Ninguém perguntava Seu nada. Seu filho nem sabe, mas ele te salvou. Me salvou. E aí, eu passei de 2009 a 2016. Assim, eu fiz cursos, fui a congressos, né? O mestrado me abriu muitas portas. A partir de 2010 eu comecei a ir para todo o AAO que tinha, né? Nos Estados Unidos. O que é AAO, para quem não sabe? Então, AAO... AAO, né? Então, é o congresso americano que tem todo ano, que é muito legal. É um congresso onde eu acredito que os ortodontistas que são titulares das universidades do mundo todo vão lá falar os projetos que estão acontecendo, os artigos que eles estão lançando. Eu acho muito legal, porque todos eles só têm meia hora para falar. Isso é muito bom, né? Isso é muito bom, porque fica bem dividido, dinâmico, todo mundo pode falar um pouquinho, e a gente fica sabendo o que acontece na ortodontia dentro daquele ano. Então, aquilo também foi um divisor de águas, também foi o pessoal do mestrado que me abriu essas portas. Que te mostrou esse caminho. Isso, que então aqui foi você muito não legal. tem. Tudo isso foi muito bom pra mim, mas eu não tinha o objetivo de dar aula, não era... Porque você falou, fiz o mestrado, não foi pra dar aula. Não foi mesmo. E como é que começou isso? Foi com o grupo DIPO, não? Porque depois você resolveu reunir pessoas pra discutir de ortodontia. Fala um pouquinho. Sem querer. Tudo na vida. Olha só, né? Nada sem querer, amor. Você nem percebe, mas não é sem querer. Então, foi algo que eu não imaginava também. Quando eu acabei o mestrado, né? Eu tive o meu filho, Felipe. Aí, eu comecei a estudar muito. E os meus amigos que tinham dúvidas em ortodontia... amigos da faculdade, eles vinham a mim e falavam, Mari, eu tenho uma documentação, era tudo físico, né? Aí chegava com a pastinha, o modelinho, eu tenho aqui um caso, você pode ver pra mim? Aí vamos ver junto, aí a gente via junto. E aí, acabou que eu tinha algumas amigas que faziam parte de um grupo de estudos que acabou. E elas falaram assim, puxa, como é que a gente vai estudar agora? De orto mesmo. De orto. Aí eu falei, a gente vai se reunir na casa de alguém. E aí uma amiga, Ana Márcia, uma figura muito amiga, ela falou assim, eu abro a minha casa, vamos fazer aqui. Aí íamos, cheio de sacola, de documentação, para estudar. Cheio de modelo pro mês todo. E íamos 4, 5 amigas, a gente se reunia e ali a gente começou a ter uma dinâmica. Só que aí eu engravidei da minha segunda filha.
que é a Isabela. E durante a gravidez, ok. Quando a Isabela nasceu, eu falei, não tenho mais como passar um dia todo na casa de alguém, né? E aí... era o dia todo que vocês ficavam? A gente tirava um dia pra isso. Porque era todo mundo com todos os seus casos. Não tinha como. Aí, o que aconteceu? Só mulher mesmo pra ter essas ideias, não, é isso. né? Não é, gente? Eu tenho foto dessa época, é muito engraçado. Só mulher, gente. Imagina esse homem vai ficar um dia se reunindo com todos os casos, um ajudando o outro a planejar. Isso é muita coisa de mulher, não tem? É mesmo. É muito. É isso mesmo. Aí, o que aconteceu? A gente não conseguia mais ir pra lá. Eu tentei fazer na minha casa, mas com um bebê pequeno, amamentando, não deu certo. E aí eu falei, meninas, eu vou fazer o seguinte, eu vou alugar um lugar pra gente chamar um pouquinho mais de gente, porque na casa de alguém a gente não tem coragem de chamar gente desconhecida, né? Mas eu tinha amigos que queriam participar e não participavam porque era dentro de casa. Falei, eu vou alugar um lugar, a gente vai pra esse lugar e a gente leva esses casos. Então aí começou a ser uma reunião tipo de 10, 12 ortodontistas, né? A gente rachava o dinheiro, né? E aí a gente começou a falar assim... Gente, por que a gente não chama o doutor fulano pra dar uma aula pra gente? Aí eu ligava pro Cotrim e falava, Cotrim, sabe o fulano de tal? Liga pra ele, por favor. Fala que uma aluna sua vai ligar, porque senão eu vou parecer a maluca, né? Porque hoje em dia com a rede social é tudo muito diferente, né? Mas um tempão atrás não era assim. Aí ele, tá bom, Mari, tá bom, vou mandar. Aí mandava pra mim o contato, e aí eu negociava, via quanto é que ele cobrava pra dar um dia de aula, a gente rachava e pagava o professor pra ele vir dar aula, com passagem aérea, com tudo. Então começou uma dinâmica de amigos. E aí, quando a gente já tava ali no grupo, uma colega minha de mestrado, que era do Recife, falou, vamos fazer um curso aqui no Recife? Aí eu falei, mas curso de quê? Na época tava numa moda, excelência, curso de excelência. Tudo é excelência. Curso de excelência. Eu falei, mas o que você tá precisando aí? Não, porque os alunos daqui da especialização não sabem diagnosticar, não sabem planejar. Eu falei, monta um grupo de estudo, menina, olha só. Tem uma aqui no Rio que é ótimo. A gente se junta, estuda. Ela, mas Mari, eu preciso fazer uma coisa que seja, assim, pra alunos. Você me ajuda a fazer um protocolo? Imagina, eu tava com uma filha de 1 ano, pequenininha. Eu falei, claro, ajudo, carioca, né? Vamos lá, vamos se encontrar, né? Vamos, tá tudo certo, vamos sim. Aí, deu 3 meses depois, ela falou, já tem uma turma, preciso que a partir de mês que vem você venha. Eu falei, gente, como é que eu vou pra Pernambuco com uma criança de 1 ano de idade? Como é que eu vou fazer essa logística? Você achou que nem ia sair, né? Carioca. Eu nem sou carioca, eu acho que eu sou a cearense mais carioca que eu vim de Fortaleza. Mas, cara, eu falei, como é que vai ser isso? Aí, a gente criou um protocolo de como íamos pegar aquele grupo, ensinar o básico da ortodontia para eles poderem diagnosticar e planejar. Porque a ortodontia é só isso, é diagnóstico e planejamento. O resto é algo que cada vez menos a gente precisa de mão de obra, né? É tudo digital, ainda mais agora. Então, aí eu criei um protocolo e aí conversei com ela, a gente se juntou e fizemos esse curso lá. E aí eu criei o nome. Eu falei, cara, vamos botar Grupo DIPO, porque DIPO de diagnóstico, né, e planejamento em ortodontia, por isso que ficou a sigla. E ela, vamos. E aí, cara, em 5 meses as meninas sabiam planejar. Eu falei, putz, isso dá certo. Tá dando certo. Vou fazer um no Rio, com o objetivo de ter alunos, porque antes era o nosso grupinho de amigos. E aí, montei o Grupo DIPO no Rio em 2016, porque lá em Pernambuco foi em 2015, aqui a gente começou em 2016. Então, ano que vem faz 10 anos já. Mas o Grupo DIPO hoje, ele tem que característica? Ele já mudou ou não? Não, na verdade, o que acontece? Antes da pandemia, era um grupo maior, porque só existia aula física, né? Hoje as aulas online, elas acontecem muito. Então, a gente diminuiu o número de alunos dentro de sala de aula. Então, mas hoje é para alunos que querem aprender diagnóstico, planejamento, ou ainda continua sendo aquele grupo de estudo onde as pessoas levam seus casos para poder
vocês discutirem junto um planejamento? Desde Pernambuco, Aham. né, a gente criou um protocolo. Tá. Então, o primeiro ano, a gente faz com que as pessoas todas tenham o mesmo nivelamento para poder saber diagnosticar Discutir. e planejar parecido. Nunca Tá. vai ser igual, mas Tá. parecido. Então, eles no primeiro ano aprendem. Só que a gente começou a ver que eles não queriam ir embora. E aí a gente criou uma turma que se chama Eternos. É sério. A turma do Eternos é da galera que quer continuar. Aham. Porque a gente vai trazendo todas as inovações. E essas inovações a gente não consegue colocar na turma base. Porque são aulas um pouco mais rebuscadas, de quem sim. já sabe planejar, de quem já tem uma... E eu achei que o Grupo Dipo fosse ser para recém-formados em ortodontia. Sim. E o Grupo Dipo acabou que não Não. pegou esse público. Qual é o público hoje do O grupo? Grupo Dipo é 30 a mais. O Grupo Dipo acaba que... O que eu acho hoje? Que as pessoas, quando acabam a especialização, elas vão pro mercado de trabalho. E elas não sabem que elas não sabem. Aham. Elas acham que elas sabem. Elas acham que elas sabem, mas elas ainda não entenderam que elas ainda não sabem. E aí começa a fazer os casos, a planejar. Aí começa a dar um monte de coisa errada. Aí eles começam a ter taquicardia, porque ninguém dorme, né? Não Quando tá tem um caso funcionando. ruim, ninguém dorme. E ninguém tem um amparo. Ninguém tem um professor por trás. Se paga para fazer um planejamento, se paga para isso, para aquilo, mas não tem um professor falando assim, olha, vem aqui comigo, me dá aí tua mão que eu vou te ajudar até o final. Tá vendo esse caso que tá errado? Vamos resolver ele junto. Então, em relação a tudo, né? Até às vezes um apoio moral, porque às vezes a pessoa... sim. O pior pra pessoa, às vezes, não é nem que o caso tá todo errado. Às vezes é o apoio moral que você precisa dar. Então, a gente juntou isso, e aí acaba quando a pessoa tá no desespero, ela procura o Grupo Dipo. E aí a gente resolve Grupo Dipo a é o vida grupo dos desesperados. dos desesperados. É mais... Mas o bom é que depois todo mundo fica dormindo, Não, exatamente, passa a dormir, para. a vida Sim, fica uma paz. É o Rivotril da E ortodontia. sabe o que eu acho também? Eu acho que deve ser uma troca, né? Porque quem não passa por um desespero, Gente, então acho que total. essa troca deve ser muito bacana, até pra te dar nossa, ela também errou, né? Tipo assim... Não, o que falam de mim é e assim... aí dá um confortinho no coração, eu acho, né? O grupo. Não, quem vê, quem acompanha minhas redes sociais, primeiro eles falam assim, Mariana, você é muito sem noção, né? Porque você coloca tudo mesmo, você não tem vergonha. O que eu acho? Se eu tô num grupo de pessoas que eu preciso mostrar o que já aconteceu de errado, eu preciso mostrar o que eu já fiz que não deu certo. Sim. Então eu chego ali e eu sou a primeira a mostrar, ó, isso aqui, vocês estão vendo isso aqui, não era pra ter sido feito assim. Isso aqui não deu certo. Então eles se sentem confortáveis de mostrar o erro deles também. Porque se você só mostra caso de congresso, porque casos de congresso são lindos, eu né? amo, só tem coisa ótima. Só todo mundo E o cara nem Superman. mostra o meio do caminho. Ele mostra assim, era assim, ficou assim. Você fala, tá, mas e o meio do caminho? meio? O que tem ali, né? Pra você ter chegado. Exato. Então eu mostro os erros pra eles também ficarem confortáveis. E eu aprendo muito, É uma tá? odontologia real, né? Ortodontia real, né? Eu aprendo com eles também. E eles também ensinam muito. E é uma troca, né? É uma troca, porque hoje eu tenho 2 meninos que são mais novos na turma que tá agora, que eles têm uma visão de nova geração. São uns meninos, sei lá, 20 anos, 25 anos mais novos do que eu. Então, eles têm o digital... É muito rápido, é muito dinâmico. E aí a gente pega isso e junta com um aprendizado diagnóstico, eles viram umas feras, né? Então é muito legal, muito legal. Isso. Muito legal. Então hoje você se dedica a esse grupo. Também. E você tem um consultório Tenho. que você atua todos os dias. Praticamente. Quando eu não tô dando aula, eu tô no consultório. E aí você dá aula no grupo Dipo. Dou aula Você no grupo organiza Dipo. esse grupo, São tal. 2 turmas, né? Aham. Geralmente é a turma que está no processo E o Eternos. inicial e o Eternos. E o Eternos. E E esse curso é o quê? Por mês? é uma vez por mês. É mensal. Ah, legal. Um dia todo também. Aham. A gente manteve o dia inteiro. Porque a gente tem aula de manhã, né? Aham. E à tarde a gente tem estudo de casos. Então, 2 dias no mês você tem... Eu tô no grupo Dipo. Você tá no grupo Dipo. É. E o resto que você faz? Que eu sei que você faz. Você dá aula de alinhadores, você tem outras coisas que você faz. Sai pra congresso, é mãe. Eu sou mãe, né? Como é que dá conta de Então, tudo? Qual é o segredo pra dar conta de tanta eu coisa? não sei, eu queria que a minha vida fosse igual ao Banco Itaú, que tivesse 30 horas.
Porque em 24 horas não tá tão fácil. Há um ano e pouco atrás, o Maurício Casa veio trazendo uma nova empresa, né, aqui pro Brasil. E foi muito engraçado, porque ele chegou, me ligou um dia. Por conta do Grupo Dilpa, a gente recebe tudo, né? Todas as empresas, todo mundo, todos os professores. A gente não tem nenhuma barreira ali. E o Maurício passou muito tempo com a Invisalign, né? Saiu. E quando saiu, ele foi muitas vezes no Grupo Dilpa com a Invisalign, depois ele saiu. Tiveram outras coisas, teve a Adtech, né? Que ele estava junto com a Adtech. E aí, a Adtech fundiu com uma empresa chinesa, a Angel. E ele trouxe, eu já sabia que ele estava para trazer. E aí um dia ele estava no Rio e falou: Mari, tô aqui no Rio, queria dar um papinho com você. E eu falei: tá bom, vem aqui no consultório e tal. E daí a minha secretária entrou assim e falou: Mariana, tem 5 homens lá na recepção. Aí eu falei: ah, tá. Quando eu abri a porta era um monte de gente, eu nem sabia quem era. E era todo o pessoal, era o dono da Adtech, era os CEOs, a galera, eu nem sabia. Eu falei: oi, gente, tudo bom? Tudo bom? Vocês querem um café? Peguei e tal, servi, não sabia quem era. E aí ele falou: Mari, vim trazer uma novidade pra você. A Angel chegou no Brasil, só que tem dentro dela uma parte que é pra tratar crianças e adolescentes. Aí me mostrou a parte. Aí eu fiquei encantada. Eu falei: ai, Maurício, eu quero muito trabalhar com isso. Aí ele falou: mas eu vim aqui exatamente pra isso. Eu vim te chamar pra você testar o software. Até ali tá tudo bem. Aí ele falou: você bota uns casos, testa o software e tal. Faz da maneira que você achar que é. Que eu não vou te dar aula pra isso. Eu quero que você teste. Aí eu testei. De repente veio um convite pra eu ir pra fábrica. Eu falei: ah, tá. Qual o dia e tal. Até então eu não sabia o que era nada. Chegou na fábrica, aí tinha a minha fotinho lá com o meu nome. K-O-L. Call. Call. Eu não sabia o que era call, tá? Eu não sabia o que era. Eu olhei e falei: explica pra quem tá em casa o que é call. O que é call? Porque agora tá na moda esse call. Call Mariana Benício. Eu falei: então, gente, alguém sabe o que é call? Porque eu não sei o que é call. Mariana, call é Key Opinion Leader. Eu falei: gente, mas eu tô muito chique. Eu achei ótimo. Então, aí eu passei a ser uma líder de opinião da empresa. Aí eu achei aquilo mó barato e comecei a testar, comecei a usar e tudo mais. E aí, dessas 50 pessoas que estavam lá, ele puxou algumas, na época, sei lá, umas 10, 15, eu não lembro exatamente quantas, para serem os speakers da marca. Então, acabou que eu virei speaker sem saber, né, da marca, e eu adoro, tem sido, assim, muito legal. Uma experiência... Olha, a experiência é legal, mas eu posso te falar, eu acho que o Maurício, ele juntou pessoas que sabe quando parece que, assim, ele puxa as pessoas certas, o pessoal com uma energia igual, todo mundo se ajuda. Parece uma grande família. Quando a gente se junta, parece que é pai, mãe, um monte de irmão, irmão, primo. É uma galera que se ajuda. Quando alguém precisa de alguma coisa, o outro faz. É muito legal. Então, eu acho que o grande barato hoje de eu estar sendo speaker da marca, além de ser uma empresa muito bacana, com muita tecnologia de verdade, né? Porque eu também não ia falar com uma empresa que eu não acreditasse. Sim. As pessoas que estão lá são muito boas e são muito unidas. Então, acho que isso fez com que desse muito certo. E eu consegui trabalhar só na parte que eu gosto, que é o paciente em crescimento. Então, eu fiquei meio que speaker de quê? Do paciente em crescimento. Então, toda vez que eles precisam de aula... é o seu conhecimento mesmo, não adianta né? Eles falar do que querem eu não pegar o faço. melhor. Exato. Então, hoje eu também dou aula para eles disso, né? Você vê que no fundo tudo gira em torno de pessoas, né? Como é bom a gente poder trabalhar feliz, né? Quando a gente tá com pessoas que têm a mesma energia, que pensam como a gente. Exatamente. E que tem essa forma de, né? E o que mais você tá aprontando, hein, Mari? Me conta. Gente...
Mari é tipo eu, já olha, casou, já descasou, casou de novo. É isso. Né? A vida é dinâmica, né? A vida é dinâmica, muito boa. Sabe o que eu queria te perguntar agora? Me pergunta. Eu quero que você conte um pouco. Não, primeiro eu quero que você fale o seguinte: quem quiser fazer parte hoje do grupo Dipo, o que precisa fazer? E vai ter uma turma nova agora. Então. Porque a gente pode ter, não sei, ortodontistas ou não. Então, é só para ortodontistas? Acaba sendo só para orto, porque eu acho que senão a pessoa vai ficar um pouco perdida. Tá, então né? para ortodontistas terminaram o curso agora e querem entrar para o curso Dipo. Então, o curso vai começar agora, né? A gente vai terminar uma turma em setembro, então já vai começar um novo ciclo. Então, para quem quiser, estamos assim na beira de ter uma turminha nova. E a gente só abre uma turma por ano. Antes a gente tentava fazer mais, mas aí ficava muito corrido, porque todos os professores são clínicos, então todo mundo tem seu consultório, todo mundo, né, tem uma vida. E hoje são quantos professores que trabalham? Então, hoje a gente tem, sou eu, a Marina, a Mariana, o Breno, a Michelle e o Rodrigo. Somos em 5, E a galera, cada um é bom em uma coisa, né? Então, quando junta todo mundo, acho que fica uma junção, uma misturinha bem legal. Mais uma vez, né, que se fala de pessoas, né? Exatamente. Que se fala de pessoas. Exatamente. E as amparadas? Então, gente. O que é amparar? Gente, Mariana, eu acho que realmente você tinha que ter 30 horas. Eu tinha que ter. O que você está inventando de amparados? Eu quero muito saber sobre o que é isso. Então, mas você vai fazer parte. Você ainda não sabe, mas você vai fazer parte, tá? Eu já gostei da ideia quando eu li aqui. Como é que é? Me conta. Então, o que acontece? No meio de toda essa corrida aí maluca de vida profissional, a gente não é uma vida profissional, a gente é um conjunto, né? Então, eu fui mãe, né? Eu passei uma parte da vida casada com o pai das crianças. E aí, perto da pandemia, eu tive um problema de saúde que foi bem grave. Eu sofri uma cirurgia que eu fui pra CTI. Então, eu achei mesmo que eu fosse morrer. Sabe aquelas coisas de você repensa a vida, você tem uma série de coisas que passam pela sua cabeça. E logo depois eu divorciei. E logo depois começou a pandemia, e logo depois a vida ficou de cabeça para baixo. E aconteceram muitas coisas nesses últimos 5 anos, né? Eu tive que reaprender muita coisa, porque uma vida toda com consultório junto, com tudo junto, eu tive que aprender a ter tudo meu, né? A ser gestora de tudo, coisa que eu não fazia. Eu chegava, trabalhava, ia embora, não tinha uma gestão. E a vida pessoal aconteceu. Eu tive um relacionamento que deu muito errado, né? Depois que você se separou. Depois que eu me separei. Hoje não, hoje eu tô em paz, graças a Deus. Hoje eu tenho uma pessoa ótima do meu lado, não tenho mais esse problema. Porém, eu tive muitas coisas. Então, no meio disso tudo, teve uma hora que eu parei e falei assim, gente, por que tudo isso tá acontecendo comigo? Que maluquice, que vida doida é essa? E assim, eu sei que cada pessoa tem a sua espiritualidade. Eu comecei a perguntar a Deus. Eu falei, Deus, não é possível. Mas isso foi quando você teve o problema de saúde ou... Não, foi depois que tudo aconteceu. Ah, tá. Né? Você foi fazer uma retrospectiva. Eu fiz uma Meu Deus, pra que eu passei por tudo isso? Para que eu passei por tudo isso? Aí foi problema de saúde, separação, problema de saúde, relacionamento que não foi bom. Enfim, isso, tudo quando deu um errado que eu falei... A vida profissional tava lá em cima, tocando, mas eu falei, cara, não é possível, porque tem uma outra parte da gente. Super importante, que é muito importante. Que é a gente, né? Que somos nós, né? Que todo mundo que a gente tira a capa de dentista e vira Mariana, né? Quem é Mariana? Como é que tá a vida da Mariana? Exatamente, como é que tá a vida da Mariana? E é muito doido, porque o que eu vi quando eu me separei foi assim... Quando eu tive novamente um relacionamento, as pessoas falam assim, ai, que bom, você refez sua vida, né? Eu olhava, eu falava assim, cara, não, eu refiz minha vida porque eu fiz um consultório novo, porque eu hoje sou gestora, hoje sou eu, né, que toco minhas coisas. Não porque eu me casei, né? As pessoas atrelam isso, né? É muito doido. E não é como assim... se você sozinha não fosse ser feliz ou tivesse uma vida bacana de ser vivida, né? Exatamente. E é aí... engraçado isso em 2025, a gente ainda ter esse tipo de
de pensamento, né? Enfim. Muito louco. Como que você precisa estar num relacionamento Pra ou você pra estar estar feliz, ou completa. tá bem, ou tá completa. Exatamente. É isso. Você não pode estar Tá bem sozinha. É isso que realmente a sociedade ainda pensa. Eu acho que isso tá até dentro das pessoas. Não é por mal. Ninguém fala isso por mal. As pessoas, quando falam, Não, elas estão te desejando. desejando. Sim, tipo, ai, sim. que bom. Ai, que Sim. coisa legal. É. Quando aconteceu tudo que deu errado nesse relacionamento, eu parei pra pensar e eu falei, eu vou passar um ano. Cara, só. Eu preciso reorganizar a minha cabeça, os meus pensamentos. E ali eu comecei com muitas perguntas, com muitos questionamentos, né? Com Deus. Eu falava assim, Deus, por quê? Por que tudo? E para quê? Qual foi a finalidade disso tudo? E aí muitas ideias começaram a vir na minha mente. A pessoa podia fazer marketing. Ela não sabe. Menina cheia das ideias. Ela não para das ideias. Mas eu gosto muito, eu tenho muitas ideias mesmo, né? Eu acho até que dentro da ortodontia, eu acho que eu fiquei um pouco conhecida por causa disso. Sim. Né? Eu fazia uns congressos malucos, curso no cinema, fui eu que lancei o curso no cinema. Então, eu tenho umas ideias de maluco mesmo. E aí, começaram a vir ideias, e eu comecei a pensar que realmente, quando eu fiquei só, quando eu separei e tudo mais, muitas vezes eu pensava assim, gente, se hoje eu sair de casa e for sequestrada, olha as coisas que passaram na minha cabeça. As pessoas só vão saber de mim, só vão dar conta, né, do meu sumiço 3 dias depois. Porque assim, eu não fico ligando o tempo inteiro pra mãe, pra não sei quem, pra isso. E algumas coisas mexeram comigo, sabe? Realmente de eu estar sozinha. E eu tive amparo de pessoas que eu nem imaginava, sabe? E me veio esse nome. Mas me veio assim, né? Amparadas veio daí. Amparadas. E aí eu falei, gente, é isso. Porque quando as pessoas passam pelos problemas, cara, seja divórcio, às vezes não é divórcio. Às vezes a pessoa está num momento até casada, solitária, né? Com um problema que é dela. Ou às vezes é uma pessoa que nunca teve relacionamento, não está em relacionamento nenhum, mas tem problemas e precisa de amparo. E eu acho que o amparo, ele vem muito do momento que você olha para um lado, para o outro e fala, cara, eu tô aqui sozinha, quem é que vai me ouvir? Quem é que vai me ajudar? E aí isso começou a permear a minha mente. Eu falei, eu preciso fazer um projeto para mulheres que estão nesse momento, que estão sozinhas. E como eu sempre fui meio que um livro aberto, assim, eu não conto detalhes, mas as pessoas sabem o que acontece na minha vida. Nesse período, né, nesse ano sabático que eu tirei para olhar para mim mesma, muita gente me procurou. Que sabia um pouco da minha história, falando, ai, Mariana, eu tô passando o mesmo que você. Ai, Mariana, eu tô assim. Mariana, eu tô assado. Mariana, final de semana, eu não tenho uma alma pra ligar. Porque todo mundo tá com as suas famílias e eu tô só em casa. Sim. E aí eu falei, a gente precisa de um projeto desse. A gente precisa de um projeto... A solidão balança, né? E eu acho que nós, mulheres que estamos ficando mais velhas, mais experientes... A gente pode realmente chegar nesse momento, né? Da solidão e... Da solidão, porque os filhos vão embora. Né? Tem as suas vidas. Nem vão embora. Meu filho tá em casa, mas não tá. Ele tá, mas não tá. Mas não tá. É tipo, ele chega, come, dorme. Mãe, tô indo. Ou pra estudar. Ou para estudar, ou pra passear, ou pra não sei o quê. Mas o que ele menos fica realmente, né? Então tem a vida dele, né? E a gente precisa nos amparar mesmo. Precisa mesmo. E assim, tem horas que a pessoa tá... a gente envelhece, né? Graças a Deus. Porque sim. A outra opção é pior. É ruim. Então a gente envelhece. Então tem toda a questão hormonal. Tem toda a questão de cada um tá fazendo as suas coisas da vida. Então... até assim, coisas bobas. Eu lembro que quando eu divorciei, uma amiga... fez uma harmonização em mim. Eu me achei linda. Eu falei, gente, isso daqui é sensacional. Então, alguns detalhes, né? Eu nunca tinha pintado o cabelo. Aí eu pintei o cabelo de louro. Eu falei, gente, como é que eu nunca fui loura na vida? Que ódio, só ter descoberto isso agora. Uma outra que me ensinou a me vestir... um médico que era, casado com uma grande amiga minha que formou
comigo e com a Marina, o Tanuri, nossa, ele me salvou, porque eu tava logo depois da cirurgia, eu fiquei muito mal, e aí ele me deu várias vitaminas, várias coisas pra dar um up. Então foram pequenas coisas que eu fui subindo os degraus e as coisas foram acontecendo. E você viu como isso foi importante, né? Fundamental. Eu tenho uma gratidão por cada pessoa que passou nesse período, e eu acho que a gente precisa... Você quer devolver claro, isso. porque nem todo mundo tem isso que eu tenho. Nem todo mundo tem esse privilégio das pessoas que me cercam, né? Eu sou muito falante e tal, e acaba que eu tenho muita gente do lado, tem gente que não é assim. Então a gente precisa ajudar quem não é. Então eu acho que é meio isso. Amparadas vai ser nesse... Então vai ser tipo outro grupo, só que agora não focado na odontologia. Não focado na odontologia. Isso focado é bem legal. Focado no ajuda, ser humano, no ser né? humano. No ser humano. No ser humano. E aí eu consegui uma pessoa, até um homem, Aham. né? Eu procurei muita gente, né? Como é que eu faço isso acontecer? E aí não dava, até que o pai de uma paciente falou assim: Mário, por que você não faz seus cursos online? Eu falei, porque assim, eu não tô com muito tempo. Eu gostaria, assim, só se eu parar de dormir. Meia-noite às 6. Se eu parar de dormir, quem sabe? Aí eu falei, mas eu tenho um projeto que eu queria tanto que desse certo. Ele falou, eu trabalho com TI, com isso, com aquilo. Eu falei, quem sabe, um projeto de mulheres e tal. Aí ele, gostei, vamos fazer junto? Aí eu falei, então era pra ser essa pessoa mesmo. Então, ele que tem tocado isso. E, assim, as ideias e tudo são minhas, mas ele me ajuda com tudo. E acho que daqui a pouquinho vai sair. Muito bom. E o que você tem de recado para dar para quem tá em casa hoje, passando por um momento como esse, esperando esse amparo, assim, esse amparo, vamos lá. O Amparadas, ele já existe até no Instagram, né? É o @AmparadasOficial, quem quiser seguir. Mas o que eu posso falar, eu tenho uma frase que é uma frase que me define, né? Eu só tenho uma tatuagem na minha vida, que é exatamente essa frase, tá? Que é never give up, nunca desista. Porque tem horas que a gente quer desistir, né? Quer desistir, não quer desistir da vida, mas quer desistir dos planos, quer desistir dos sonhos, quer desistir das ideias, quer desistir. Porque você fala, cara, já aconteceu tanta coisa, de novo isso, é um ciclo que se repete, é uma coisa de... Parece que nunca acaba, mas eu acho que a gente nunca pode desistir, porque não estamos aqui à toa, a gente está aqui, a gente tem um propósito, Com né? certeza. Eu sou do jeito que eu sou porque eu tenho um propósito, você é do jeito que você é porque você tem um propósito. Então eu acho que a gente nunca pode desistir, nunca, de nada do que a gente tem na nossa mente, porque... Na minha fé, eu acho que Deus coloca no nosso coração o que Ele quer que a gente faça aqui. Então, se a gente tem no coração que a gente tem um sonho de fazer isso, ou de fazer aquilo, ou de ajudar uma pessoa, ou de ser um médico, ou de ser um dentista, isso com certeza veio de algum lugar. E esse é o nosso propósito aqui, né? Então, eu acho que se eu posso dar um recado, é esse. Nunca desista. Muito, muito incrível, assim, Mari. Assim, essa sua energia, eu acho que aproxima tudo isso de você, sabe? Aproxima essas pessoas de você, aproxima as ideias de você, aproxima, assim, tudo, né? Então, assim, eu acho que é muito bacana você trazer que mesmo diante de tudo que você passou antes da pandemia, na pandemia, depois da pandemia, na sua vida pessoal, principalmente, né? Porque a gente vê aqui uma vitoriosa profissionalmente, a gente nem discute. Né, eu acho que você foi, né, que nem foguete, vamos dizer assim, vai, né, ainda. Mas na sua vida pessoal, você teve os seus trancos e barrancos, né, e mesmo assim isso não tirou o seu brilho, não tirou a sua alegria, não tirou o seu propósito, não tirou a sua força de vontade de seguir adiante. Eu acho que isso é uma baita de um ensinamento para mim e para quem tá em casa. Então, queria te agradecer pela nossa conversa gostosa, foi muito bom. Eu vou já botar lá seguir Amparadas. Bota tá sim. Bom, seguirei sim. Amparadas, que nem sabia que já tinha Instagram. Já tem, então, tá começando. Então tá bom, então seria uma das primeiras, então sim. Tá ótimo. Parabéns por mais esse projeto, Obrigada, que você continue voando por aí, fazendo essa ortodontia linda que você faz e cuidando das pessoas, que eu acho que é o que você deseja agora, né? Seu novo propósito é dar para as outras pessoas o que você recebeu. É verdade, mas eu é que agradeço, né? Eu acho que esse seu propósito, né, de ela
com elas, né? E eu acho que isso é um grande cuidado também, porque você tá dentro da odontologia, mas você tá mostrando mulheres que não são só profissionais, mas que são cuidadoras, porque a gente cuida, né? Todas somos dentistas, todas que vêm até aqui somos dentistas, né? Somos profissionais, mas a gente cuida. E eu acho que esse pontinho é o que liga todas nós, porque a gente tá cuidando do próximo, cuidando do outro, seja na especialidade que for, e eu me sinto privilegiada de estar aqui. Menina, Muito mas obrigada. você sabe que o presente maior sempre é meu, né? Porque eu que começo a conhecer muitas vezes o outro lado daquela dentista, que muitas vezes eu admiro, que eu gosto, que eu sigo o trabalho profissional, mas eu não sei quem é a pessoa. Então, assim, a cada muito presente doido, né? é muito incrível doido, isso, a gente conhecer a pessoa, saber o que tem por trás dela, a vida dela, os pensamentos. Então, assim, pra mim é um presente, é sempre muito bom, assim como foi hoje. Muito obrigada, viu? Amei. Eu também tá? amei. Gente, então, ó, terminamos com a Mari, infelizmente. Mas já a gente vem com um novo episódio. Muito obrigada por você ter ficado aí acompanhando a gente. E até a próxima. Tchau, tchau.